Eu não sei se poderia falar isso que eu falei agora, mas é real e ele sabe que é verdade. Se perguntar pra ele, ele não vai mentir. O Jacan, pra você ter uma ideia, isso é de bastidores, hein? Eu não vou fazer. Cara, a gente já gastou, sei lá, 150 mil reais pra fazer esse episódio. Eu pago, o Jacan falou. Eu pago, mas com esse cara eu não quero. Não vou fazer. Cara, depois ele me mostrou uma foto no celular dela. O cara tava com Kalashnikov. E o primo dele do lado, com 2 cabeças humanas na mão, cortado. O ex-produtor do Pesadelo na Cozinha decidiu abrir o jogo, e o que ele contou acaba expondo os bastidores que muita gente nem imagina. Durante um podcast, o Diego Delari, que esteve por trás do programa por 3 temporadas, ele revelou como que tudo realmente acontecia por trás das câmeras. Ele falou dos critérios usados para escolher os restaurantes, dos participantes mais difíceis, das tretas forçadas e até de momentos que deixaram o próprio Jacan em pânico. Sim, teve episódio que quase foi cancelado por causa do comportamento de um dono de restaurante e outro em que o chefe ficou com medo real mesmo, né, depois de descobrir que estava diante de um ex-militar sírio com um facão na mão e ligações suspeitas. Ah, e lembra do pé de fava? Pois é, né? O Delari não economizou nas palavras ao falar sobre esse caso e confirmou o que muitos já suspeitavam. Bom, você quer saber quem que era gente boa, quem foi insuportável e se o programa era realmente espontâneo, tudo era armação? Então segura aí, tá? Porque hoje a gente vai revelar esse lado dos bastidores, o lado oculto do Pesadelo na Cozinha, tá? Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Pesadelo na Cozinha, né? Conquistou de vez o público brasileiro e com razão, né? O programa realmente entrega um entretenimento de primeira. Vamos ser honestos, né? Quem é que não curte uma boa confusão? Né? E isso não falta por lá, principalmente quando o clima esquenta entre os donos e funcionários dos restaurantes. Na pressão do dia a dia, ninguém segura a emoção, né? A paciência vai embora e as verdadeiras personalidades vêm à tona. E quer saber? Tá tudo certo, né? Porque é exatamente isso que garante o show e, é claro, a audiência lá em cima. Bom, a gente já imagina que gravar esse programa não deve ser nada fácil, né? Botar todo mundo na linha e entender o que o Jacan fala, né? É um caos organizado, né? Mas recentemente, um ex-produtor, ele participou do podcast Linhagem Cast e soltou algumas verdades sobre o que rola por trás das câmeras. Inclusive, relembrou um dos episódios mais icônicos, né? O do pé de fava, e pelo menos o que ele contou ali, né? O dono do restaurante não era nada fácil de lidar. Vou até falar aqui, ó. Esse episódio é o mais visto do Pesadelo? Do Pesadelo. O Jacan, ele falou o seguinte, pra você ter uma ideia, isso é de bastidores, hein? Ó, corte. Eu não vou fazer. Aí o diretor, cara, a gente já gastou, sei lá, 150 mil reais pra fazer esse episódio. Eu pago. O Jacan falou, eu pago, mas com esse cara eu não quero. Eu pago do meu bolso, Max. Eu não quero. Não vou fazer. Ele pensou em desistir. Ele tava indo embora pensando em desistir. Os restaurantes. Diego Delari foi produtor do Pesadelo na Cozinha por 3 temporadas e foi ele quem participou do podcast contando como era a dinâmica por trás das câmeras. Lembro dele também na produção do Pânico, né, principalmente na rádio. Mas enfim, né, uma das revelações que ele fez foi sobre o processo de seleção dos restaurantes. Segundo o Delari, né, a coordenadora de produção na época, a Karen, pediu, né, que ele assistisse ao Kitchen Nightmares, que como a gente sabe, né, é uma versão gringa do programa comandado aí pelo chefe estrela aí Gordon Ramsay. Foi com base nesse formato que ele passou a buscar perfis de restaurantes que combinassem com a proposta da versão brasileira. Bom, ele tinha um cartão corporativo e com ele ia em busca então dos restaurantes de diversos tipos aí de comida. O Delari contou que uma das primeiras coisas que ele observava era o movimento do restaurante. Se na hora do almoço o lugar estivesse vazio ou com pouca gente, já era um sinal claro, né, ruim para o restaurante, mas ótimo para ele. Quando chegava no restaurante, ele já sacava o cartão e pedia vários pratos diferentes para testar tudo, mas o foco principal mesmo era nas pessoas que trabalhavam ali. Delari prestava atenção nos atritos, nas picuinhas entre os funcionários, qualquer sinal de confusão já chamava a atenção. Além disso, né, observava o ambiente como um todo, né, se o lugar era bagunçado, se tinha ali alguma situação precária, banheiro sujo, tudo entrava na conta. Então, eu via pela comida, só que só comida ruim não dava história. Então eu via o ambiente, banheiro zoado, piso zoado, você olhava, dava pra saber o restaurante tava meio capengando. Primeira coisa, eu entrava em restaurante que tava vazio. Se o restaurante tá vazio, não é bom.
Restaurante vazio, esquece. É. Então eu via lá, era da meio-dia às 2. Se eu chegava no restaurante, tinha 3 pessoas, falei, ih, já tava capengando. Eu chegava e começava a pedir muita coisa, o pessoal estranhava. Aí eu via se tinha uma tretinha, garçom, às vezes você vê o garçom tratar mal. Depois que o restaurante passava por esse filtro, Delari partia para a abordagem com o dono. Chegava com a proposta na mão, explicando a ideia do programa, afinal, né, era praticamente uma nova chance de colocar o restaurante nos trilhos e fazer um negócio dar certo. Mas tinha um detalhe importante, né? Nesse processo de seleção, segundo Delari, os restaurantes não podiam estar totalmente quebrados. Se tivessem dívidas muito grandes, por exemplo, ficava inviável, já que o programa não conseguiria ajudar de verdade nesses casos. Mesmo com esse critério, né, a gente viu alguns lugares acabando do mesmo jeito, né, alguns por má gestão mesmo, outros porque a pandemia acabou aparecendo, né, acelerou o fim aí desses restaurantes e aí o resultado foram inúmeros aí de portas fechadas. A gente tem um quadro aqui no canal, inclusive, onde a gente fala sobre o fim, né, que fim levou os restaurantes do Pesadelo na Cozinha e a grande maioria, né, cara, é uma tristeza até falar isso, mas a grande maioria acaba falindo depois. Porque não é legal você pegar um restaurante que tá 100% quebrado. Porque o que vai acontecer? A gente não vai ajudar. Sim. Se você tá em muita dívida. Vai O ideal reformar, mas vai cara continuar. que tá mal das pernas, que se você jogar a boia, não morra afogado, entendeu? Então tinha que ter o equilíbrio da pessoa não tá muito quebrada. E assim, o restaurante podia ser uma merda. Porque a equipe do Jacan, que faz depois o menu... Porque assim, eu lembro que na quarta-feira era o dia que o Jacan ia ensinar os pratos novos pros... É, ele sempre trazia pratos novos, o Jacan. Isso, pra ensinar o cardápio novo do restaurante. Bom, pelo menos quando o assunto era comida e reforma, a qualidade era garantida, né? Isso dá pra notar assistindo ao programa, né? Tudo muito bem feito, caprichado, e o próprio Delari confirmou no podcast que essa parte sempre foi levada a sério de verdade. Os participantes. Bom, como a gente já comentou por aqui, os personagens eram parte fundamental do programa, né? E quando se trata de pessoas, é inevitável, né, criar alguma conexão depois de tantos dias de gravação, com uns mais, com outros menos, né? Mas sempre tem aqueles que a gente acaba torcendo para dar certo. Delari, por exemplo, chegou a manter contato com alguns participantes, como, por exemplo, o pessoal lá da Heroes Burger, que infelizmente fechou as portas aí depois da morte da dona, né, a Cibele Soglia, né, em fevereiro de 2024. Mas teve aquela tragédia no Rio que desabou um prédio e tava lá. Então, um dos caras que eu torci muito. Esse cara conseguiu abrir uma franquia. Tinha o cara da Fina Farinha aqui da Vila Madalena, que também deu certo. No Rio de Janeiro, tinha aquele Burgers lá, uma hamburgueria no Rio de Janeiro, o cara abriu 3. E assim como tem gente aí que é bem legal, né, bacana, também tem aquela galera que dá um trabalho, né? Então o Delari, ele não escondeu que teve participante que marcou negativamente. E segundo ele, talvez tenha sido o pior de todos, né? Sem muita surpresa, sim, a gente tá falando dele mesmo, né? O dono do Pé de Fala. O Fábio, o dono do restaurante, parecia se achar o dono da verdade em tudo, né? E o pior é que não foi só uma dor de cabeça pro Delari, segundo ele, até mesmo o próprio Jacan, né, ficou tão incomodado que cogitou desistir da gravação do episódio. Delari revelou que o Jacan ficou tão irritado que chegou a dizer pro diretor que queria sair fora da gravação. Falou que pagaria do próprio bolso tudo que já tinha sido investido só pra não ter que continuar com aquele episódio, é mole? Isso aí eu vou até falar aqui, ó. Esse episódio é o mais visto Do Pesadelo? do Pesadelo. O Jacan, ele falou o seguinte, pra você ter uma ideia, isso aí é de bastidores, hein, ó, corte, eu não vou fazer. Aí o diretor, cara, a gente já gastou, sei lá, 150 mil reais pra fazer esse episódio. Eu pago. O Jacan falou, eu pago, mas com esse cara eu não quero. Eu pago do meu bolso, Max. Eu não quero. Não vou fazer. Ele pensou em desistir. Ele tava indo embora pensando em desistir. Pelo visto, né, o tal Fábio era uma pessoa difícil de engolir mesmo, né? E no final das contas, cara, esse foi um dos episódios mais marcantes, né? Que mais tiveram audiência. Então, assim, de certa maneira, esse jeito difícil, né, de lidar ali do Fábio acabou funcionando, pelo menos para a audiência, né? Bom, no fim, né, conseguiram convencer o Jacan de continuar e toda essa tensão que rolou, né, durante as gravações acabou virando combustível para o sucesso. Não é à toa aí, como eu já disse, né, que o episódio Pé de Fava se tornou aí o mais assistido de todo o programa. Eu lembro na época que viralizou muito, né? Viralizou muito mesmo, muito meme. Foi um negócio que realmente furou a bolha total, né? Já era um sucesso o Pesadelo na Cozinha, mas com esse episódio aí o negócio acabou explodindo de vez. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cala a sua boca!
Aproveitando o gancho, né, o próprio Jacan já contou que teve um episódio aí em que ele não sentiu raiva nem irritação, mas sim medo, né? Isso mesmo, medo de verdade. No podcast com o Rafinha, né, o Jacan relembrou o episódio no restaurante Naja, onde o cozinheiro era um ex-militar da Síria. O problema, a comida era horrível e o cara estava com um facão na mão. Imagina a cena, né? O Jacan tendo medo de criticar o prato, né? Com um ex-soldado armado bem na frente dele. O chefe ficou em choque, né? E com toda razão. Para piorar, o diretor ainda sugeriu que o Jacan pegasse pesado com o cara, né? Isso logo depois de ele ter visto uma foto no celular do cozinheiro, onde o primo aparecia com uma arma na mão segurando a cabeça de 2 supostos terroristas. E o próprio cozinheiro também parecia em uma imagem parecida, né? Agora me diz, né? Você teria coragem de provocar um cara desses, né? Porque o Jacan, naquela hora, quase que saiu correndo. E o cara depois, ele me mostrou uma foto no celular dela. O cara tava com um Kalashnikov. E o primo dele do lado, com 2 cabeças humanas na mão, cortado. Era uma pessoa do bem. E ele fala, Al-Qaeda, filha da p***, terrorista. E outra foto, ele com as cabeças na mão, dos caras. E outro com a Kalashnikov. Falou, terrorista, filha da p***. E o dia seguinte, o diretor Jacan vai lá e entra de tudo com esse cara. Falou, com a faca na mão, Eu cheguei na cozinha e falei, pô, não. O cara falou, não, com a faca na mão. Eu fiquei do lado da porta. Não. Pô, o cara com 2 cabeças na mão. Como deu para perceber, o programa não é armado, né? Pelo menos foi isso que o Delari garantiu. E para ser justo, assistindo dá para notar isso mesmo, né? Talvez eles devem dar uma aumentadinha ali numa treta, outra, né? Que faz parte desse tipo de programa, né? Pode ali rolar uma forcinha aqui e ali, né? Para o clima ficar mais tenso, né? Isso faz parte do show business, sem dúvida, né? Mas nada fora do comum aí para programas de TV, a gente sabe que sempre foi assim. Agora, se essa nova temporada tá bombando igual as primeiras, eu já não sei, né? O que dá pra afirmar é que o entretenimento continua firme e forte. Mas me conta aqui se você sabia desses bastidores aí do Pesadelo na Cozinha, né? E se você quer que a gente continue a nossa série de Que Fim Levou os restaurantes do Pesadelo na Cozinha, comenta aqui embaixo também. A gente fez umas 3 partes já. Talvez dê pra fazer a 4, mas deixa aqui a sua sugestão de qual restaurante você quer que a gente fale, tá? E a gente traz aqui. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!